Pode parecer estranho, mas a verdade é que naquele dia em particular, cheguei perigosamente perto de perder minha vida. Naquele momento em que parecia que eu já tinha deixado este mundo para trás, algo incrível aconteceu, Jesus apareceu. O que ele me mostrou não foi nada parecido com o que eu esperava, e é algo que me sinto compelido a compartilhar com vocês hoje. A chamada neblina que tantas pessoas acreditam ser um fenômeno natural, bem, não é o que parece. Não é neblina de verdade. Agora, sinto uma forte responsabilidade de falar, não para incutir medo, mas para ajudar você a entender a realidade do que está acontecendo ao nosso redor, coisas que a maioria das pessoas pode nem perceber. Acima de tudo, Jesus me deu um aviso específico para a humanidade, e é crucial que você ouça com atenção, até o fim, para entender completamente a mensagem. Meu nome é Nathaniel, e vivo uma vida simples com minha pequena família em um bairro tranquilo no Central Park, Nova York. É um lugar tranquilo, com ruas arborizadas e ar puro que enche nossos pulmões. Na maioria das vezes, tudo ao meu redor parece comum e previsível, mas tudo mudou uma noite. Ainda me lembro daquele momento tão claramente, deitado na minha cama no meu modesto apartamento, cercado pelo familiar. Parecia qualquer outra noite, como se não houvesse nada particularmente notável sobre isso. Mas quando adormeci, tudo mudou em um instante. No meu sonho, algo que eu não poderia ter preparado aconteceu. Uma névoa densa começou a rolar para dentro do quarto. Mas esta não era a névoa que você vê lá fora de manhã. Não, isso era algo diferente, algo mais sinistro, pesado e espesso, cobrindo tudo em seu caminho. Estendi a mão para cobrir meu rosto, mas não consegui ver nada. A escuridão me cercava. Eu nunca me senti tão completamente impotente antes. Então, uma sensação sufocante de pânico me dominou. Tentei respirar, mas era como se o próprio ar tivesse desaparecido. Não havia nada, apenas um vazio frio e esmagador pressionando meu peito. Meu coração disparou, batendo mais rápido do que nunca, e eu tinha certeza de que não sobreviveria. Foi naquele momento que ouvi algo, um som que não conseguia explicar. Era o choro inconfundível dos meus pais, suas vozes cheias de tristeza. O som ecoou de algum lugar na sala e, em vez de oferecer algum conforto, me encheu de ainda mais medo. O que eles estavam fazendo aqui? Por que estavam chorando? Acordei assustado, encharcado de suor, meu coração batendo forte como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Tentei me livrar da sensação, dizendo a mim mesmo que era apenas um pesadelo. Mas a vida continuou como de costume. Meu trabalho era exigente, e o fim do ano é sempre um momento estressante no meu trabalho como vendedor. Não havia espaço para me deter no desconforto que sentia, e segui em frente, empurrando a sensação assustadora para o fundo da minha mente. Então, na manhã de 18 de dezembro de 2024, um frio se instalou no ar, cerca de 40 graus. Minha esposa e eu estávamos dirigindo para o sul, tendo acabado de sair de Vesturi. Tínhamos planos de visitar um velho amigo, e tudo parecia perfeitamente normal no início. A viagem começou como qualquer outra, com a rotina mundana de viagem. Mas então, exatamente às 10h45, algo estranho aconteceu. A neblina começou a se infiltrar. No início, não pensei muito nisso, presumindo que fosse apenas uma neblina típica de inverno, nada com que se preocupar. Mas quanto mais fundo dirigíamos, mais espessa ela se tornava. Não era como nenhuma neblina que eu já tinha visto antes. Ela girava no ar como neve, mas não caía. Os faróis do meu carro acenderam, mas a luz mal cortava a densa névoa branca. Parecia que uma cortina brilhante e assustadora havia descido sobre nós, borrando tudo ao nosso redor. Uma sensação inquietante se apoderou de mim, crescendo a cada quilômetro. Abaixei a janela para ver se havia algum cheiro incomum, pois a neblina às vezes carrega o cheiro de terra ou umidade.
Mas não havia nada. O ar estava completamente parado. Ainda assim, o desconforto persistia, me roendo. Segurei o volante com força, meus olhos se esforçando para perfurar a brancura à frente. Ó Deus, sussurrei baixinho, por favor, não deixe alguém parar de repente, causando uma colisão em cadeia. A tensão no meu peito cresceu, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Minha esposa sentou-se silenciosamente ao meu lado durante todo o trajeto, mas então, do nada, ela falou com uma voz que não parecia com a dela. Ei, você vê algo flutuando na névoa? Olhei para ela confuso, meu olhar ainda focado na estrada escura à frente. O que você disse? Perguntei novamente, mal conseguindo tirar os olhos da névoa espessa. Como um objeto bem na frente do carro. Você não vê? Olhei para o painel por um breve momento, verificando a velocidade, e então olhei para cima. Mas não havia nada, apenas uma camada densa e impenetrável de névoa branca. Ainda assim, o desconforto me corroía, e um arrepio de pavor se instalou profundamente dentro de mim. Não há nada de errado, eu disse, tentando firmar minha voz. Mas, no fundo, cada nervo do meu corpo estava tenso. Minha pele formigava como se algo invisível estivesse se aproximando. De repente, minha cabeça começou a ficar estranha, e então meus olhos, eles começaram a vazar algo, não lágrimas, não sangue, mas um líquido frio e escorregadio. Limpei minha mão no rosto e olhei para baixo, mas meu dedo estava seco, sem nada para mostrar. E então aconteceu. Eu não conseguia ver nada, exceto a névoa rodopiante, mas ouvi o barulho dos pneus, ecoando pela névoa como um aviso. O carro sacudiu violentamente e perdi todo o controle. O tempo pareceu desacelerar naquele instante. Ouvi minha esposa gritar, senti os pneus escorregarem sob nós e então tudo mergulhou em uma escuridão que tudo consumia. Não sei o que aconteceu depois. Não sei se minha esposa está bem, ou onde estou, ou mesmo se ainda estou vivo. Tudo o que posso sentir agora é um vazio sem fim, engolindo tudo ao meu redor. Em um instante, percebi algo impossível. Eu não estava mais no meu corpo. Era como se eu tivesse ficado sem peso, como uma folha sendo carregada pelo vento, vagando sem rumo. Olhei para baixo, meu corpo ainda estava no carro, imóvel, mas eu não estava mais lá. O espaço ao meu redor caiu em um silêncio tão profundo, que era quase insuportável. Você já experimentou o silêncio absoluto? É avassalador, mas não de uma forma assustadora, de uma forma que faz você se sentir completamente isolado. Eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco, forte e claro, e então, de repente, ele parou. Aquele silêncio não era assustador, mas também não era reconfortante. Parecia uma pausa eterna, uma suspensão que não tinha fim. Naquele momento, enquanto minha alma vagava, eu quase podia sentir a névoa novamente. Mas não era névoa de verdade. Parecia algo muito mais sinistro, como uma criatura pequena e invisível, me envolvendo com uma quietude assustadora. Mas sabe de uma coisa? Aquele silêncio não durou. Algo mudou. Não o som, mas a sensação, um puxão, suave, mas inexorável, me puxando para um lugar que eu não conseguia reconhecer. E foi então que percebi o que realmente me aterrorizava. Não era o acidente. Não era a morte em si. Não, o que fez meu sangue gelar, o que fez cada pelo do meu corpo ficar em pé, foi o que testemunhei em seguida. O que vi depois desafia explicação. Mas farei o meu melhor para descrever. Jesus Cristo apareceu diante de mim. Ele estava lá, banhado por uma luz brilhante, mas essa luz não era do tipo que cega. Não, essa luz era diferente, não era ofuscante, mas penetrava fundo na minha alma. Ele não falava, mas eu podia sentir sua presença, poderosa, abrangente.
E através dele, vi visões, imagens e sentimentos tão profundos, tão aterrorizantes, que mesmo agora, quando me lembro deles, estremeço. Foi quando ficou claro para mim, esse acidente não foi um evento aleatório. Mas o que estou prestes a compartilhar com você, o que Jesus revelou, não é fácil de aceitar. Você pode não querer acreditar, mas é a verdade. E estou lhe dizendo agora, isso pode mudar a maneira como você vê este mundo, talvez para sempre. Você já ouviu as pessoas falarem sobre a estranha névoa que vimos? Alguns dizem que são nanopartículas ou gás tóxico, algo flutuando no ar. Mas o que Jesus me mostrou é muito mais assustador do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eu vi um anjo, não um ser gentil e bonito retratado em pinturas, mas algo diferente. Este anjo segurava uma chave. A chave para um poço profundo e escuro. Quando o poço foi aberto, uma coluna de fumaça preta irrompeu, tão espessa e sufocante que bloqueou o sol. O ar se tornou denso, opressivo, como se a própria vida da terra estivesse sendo sufocada. E a névoa que eu vi uma vez, vem daqui. Ela não apenas obscurece a luz do sol, mas corrói a esperança e a vida. Fiquei ali tremendo, observando a fumaça preta se espalhar como uma força viva. Embora eu não estivesse mais em meu corpo, ainda podia sentir o calor, sufocante e aterrorizante. Naquela visão, vi a névoa engolfando toda a região nordeste do país. Cidades como Nova York, Filadélfia, Boston e Washington, DC estavam envoltas em uma névoa impenetrável e terrível. A visibilidade era quase zero, e a qualidade do ar havia despencado para um nível alarmante. Parecia que o próprio ar estava espesso e pesado, como se você mal conseguisse respirar simplesmente olhando para ele. Virei meu olhar para o centro-oeste, onde estados como Michigan, Ohio, Illinois e Indiana não foram poupados. A névoa devastou tudo. Ela varreu bairros residenciais, congestionou rodovias e cobriu vastos campos. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo afogado em uma onda assustadora e incolor, tão sufocante e opressiva que ameaçava esmagar tudo abaixo dela. A pior parte eram as estradas. Vi carros presos no trânsito, motoristas desajeitadamente atrapalhados no volante, incapazes de ver mais de um quarto de milha à frente. Acidentes aconteciam em todos os lugares. Atividades ao ar livre, seja para trabalho ou lazer, pararam abruptamente. O mundo inteiro parecia estar em pausa, sem ninguém saber o que fazer, o que estava acontecendo ou o que estavam esperando. Eu não conseguia parar de pensar na saúde das pessoas. Vi idosos tossindo incontrolavelmente, crianças segurando o peito, ofegantes. E aqueles que já tinham problemas respiratórios? Como eles poderiam sobreviver a isso? Aquela visão apertou meu peito. Ouvi os ecos de tosses secas no ar pesado, vi rostos se contorcendo de dor de garganta e testemunhei olhos lacrimejando. Milhões estavam sofrendo, lutando contra a irritação em seus pulmões, gargantas e até mesmo mentes. Mas o que era realmente assustador, o que eu mal conseguia acreditar, era que por trás da névoa havia algo muito pior. Senti minha alma gritar. E então ouvi uma voz. Não tenha medo, ele disse, sua voz firme e calma. Estou com você e não o abandonei. Essas coisas devem acontecer, mas não são o fim. São o começo do cumprimento do que foi escrito. Aqueles que confiam em mim encontrarão refúgio, mesmo nos momentos mais sombrios. Suas palavras, embora urgentes e cheias de verdade, trouxeram uma paz que eu nunca havia conhecido antes. Mesmo em meio ao caos, eu podia sentir sua presença, inabalável, como um farol me guiando pela tempestade. E naquele momento, o medo avassalador que me consumia começou a desaparecer, substituído por uma resolução profunda e firme. A névoa, a escuridão, as visões, os gafanhotos, essas eram apenas manifestações de algo maior,
algo muito mais assustador, mas não eram toda a história. No meio de todo esse julgamento, ainda havia uma mensagem, a esperança ainda existia para aqueles que a buscavam. Olhe para mim, continuou Jesus. Embora o mundo possa desmoronar, meu amor por você permanecerá. Você deve escolher agora, diante da tempestade que se aproxima, se ficará comigo ou seguirá o caminho que leva à destruição. A escolha é sua. Um profundo senso de urgência tomou conta de mim. Era como se o peso da própria eternidade repousasse sobre a decisão que me pediam para tomar. O mundo ao meu redor tremeu, mas nas palavras de Cristo, encontrei clareza, ainda havia tempo, mas não muito. À medida que a névoa se adensava e a paisagem ao meu redor se dissolvia em uma névoa de turbulência, eu sabia que tudo o que havia testemunhado, cada medo, cada visão, era um aviso. E ainda assim, dentro desses avisos, ainda havia uma chance de redenção. Os gafanhotos, os fenômenos estranhos, as calamidades, eles eram parte de algo muito maior, uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E embora eu me sentisse insignificante diante de tudo isso, também senti um chamado profundo e inabalável para compartilhar a mensagem que havia recebido, para alertar os outros, para contar a eles o que estava por vir. Voltei meu olhar para Jesus, e dessa vez, não estava mais com medo. Sua presença me deu força. Seu amor me deu clareza. Naquele momento, eu sabia que não importava o que acontecesse, eu permaneceria firme em sua verdade. Minha mente, meu filho, ele disse. O que você vê não é aleatório. Tudo tem uma razão e um propósito. Eu escutei atentamente. Meu coração pareceu parar de bater. Deus continuou. O mundo está entrando em uma fase importante em que a escuridão está tentando cobrir a luz. Os seres humanos, movidos pela ganância insaciável, sempre querem mais, nunca satisfeitos com o que têm. Eles querem tomar, possuir, independentemente das consequências. Lembro-me claramente dessa sensação, como um choque no meu âmago. Jesus falou novamente, dizendo, meu filho, é isso que você viu em seu mundo. Deixe-me mostrar a você. E naquele momento, senti-me levado em uma jornada pelo tempo e espaço, como se eu fosse um visitante, observando minha própria vida de uma perspectiva muito além da minha. O mundo em que eu vivia, as coisas que eu pensava que eram normais, agora se desenrolavam diante de mim como uma história inacreditável. As imagens passavam em pedaços, como um rolo de filme rodando ao contrário, mas tão familiar, tão doloroso. Foi então que comecei a perceber algo que nunca havia considerado antes. As grandes empresas de tecnologia, os nomes que eu acreditava que trariam mudanças positivas, agora estavam lentamente tomando o controle de nós. A tecnologia, que antes era criada para ajudar a humanidade, havia se transformado em grilhões invisíveis. Em vez de desenvolver ferramentas que melhorassem nossas vidas, essas empresas produziam coisas que deixavam as pessoas viciadas, mantendo-nos grudados em nossas telas, distraídos das coisas importantes da vida. Eu me vi em pé no meio de uma multidão. Todos ao meu redor estavam curvados, olhos fixos em suas telas. Ninguém se olhava. Ninguém falava. Ninguém mais compartilhava momentos. Vivíamos em um mundo virtual, sem saber das pessoas que estavam ao nosso lado. Pior ainda, tínhamos esquecido Deus, perdido de vista o verdadeiro propósito da vida. Essa nova perspectiva me fez refletir profundamente. Tudo parecia passar por mim como um rio rápido, e eu fiquei ali, impotente para intervir. Mas foi nessa quietude que percebi algo que nunca havia compreendido completamente antes, algo profundamente importante, algo que eu havia ignorado. Jesus então me mostrou o declínio da fé, particularmente dentro da religião. Ele apontou para os pastores e igrejas que eu pensava serem lugares de paz, mas agora eles se tornaram nada mais do que engano. Essas pessoas não me servem mais, ele disse.
Eles correm atrás de poder e fama. Eles usaram meu nome como uma ferramenta para dividir a sociedade, espalhando ódio e conflito. Eu vi as igrejas lotadas, mas nenhum senso de santidade permaneceu. Tudo havia se tornado uma formalidade, e dentro daquelas paredes, eu sentia a ausência de Deus. Em vez de guiar seus filhos, os pastores buscavam lucrar com o nome de Deus, ganhando dinheiro com a fé cega do rebanho. Uma profunda tristeza tomou conta de mim enquanto eu testemunhava o que antes eram santuários de fé agora transformados em locais para a busca de poder e exploração. E então, outro choque se seguiu. Eu vi a escuridão se espalhando, não apenas dentro da religião, mas por toda a sociedade. Aqueles no poder, os ditadores, estavam usando a tecnologia como uma ferramenta de controle. Eles monitoravam cada ação, nos rastreando por meio de reconhecimento facial e sistemas de vigilância sofisticados, tornando impossível escapar de suas garras. Agora, vejo os algoritmos pelo que eles são, ferramentas para polarização. Eles não nos aproximam, eles apenas criam bolhas de informação, nos fazendo viver em mundos separados, onde ouvimos apenas o que queremos ouvir e vemos apenas o que queremos ver. Os argumentos nunca param, e a divisão continua a crescer cada vez mais. Eu fiquei ali, sentindo como se estivesse preso em um mundo onde a luz do dia estava sendo lentamente consumida pela escuridão. Liberdade, verdade e amor pareciam estar desaparecendo, e eu não tinha certeza se havia algo que eu pudesse fazer para mudar isso. Jesus suspirou, sua respiração como uma brisa suave, mais pesada. Eles não vêm mais a mim, não oram mais, não leem mais minhas palavras, ele disse. Naquele momento, olhei para dentro, me perguntando quanto tempo fazia desde a última vez que fui à igreja, desde a última vez que orei, desde a última vez que tirei um tempo para ouvir sua palavra. Eu me senti envergonhado. Os últimos dias foram consumidos pelo trabalho e pelos problemas da vida e, ao fazer isso, esqueci os valores que antes prezava. Lembrei-me daquelas manhãs em que, em vez de acordar e passar um tempo com Deus, eu corria para enfrentar as demandas do dia, preso em meus próprios problemas. Uma lágrima rolou pelo meu rosto enquanto Jesus falava novamente: eu não te culpo. Eu só quero que você volte. Esse sentimento permaneceu. Ele não me julgou, ele não me condenou. Ele simplesmente queria que eu retornasse, que encontrasse meu caminho de volta à fé e ao amor. Era algo que eu nunca tinha realmente entendido até aquele momento, sentir sua paciência e compaixão. Então, outra visão apareceu, uma da sociedade que eu conhecia. Os supermercados estavam lotados de produtos, e as pessoas estavam empurrando e acotovelando umas às outras, lutando por luxos que acreditavam que trariam felicidade. No entanto, no meio de toda essa glória, percebi algo: a ausência de amor. Não havia uma conexão verdadeira entre as pessoas. Elas tinham esquecido que as coisas materiais nunca poderiam substituir o valor da família, amigos e fé. Enquanto eu observava, eu me perguntava: quantas vezes eu tinha sido pego nessa vida ilusória? Quantas vezes eu tinha corrido atrás de posses materiais e reconhecimento social, esquecendo o verdadeiro significado da minha existência? Honestamente, eu tinha sido exatamente como aquelas pessoas na visão. E agora, eu só podia esperar encontrar paz dentro de mim mais uma vez, redescobrir o caminho que eu tinha perdido. Jesus olhou para mim novamente, sua voz mais severa dessa vez. Se a humanidade não voltar atrás, a luz continuará a desaparecer. Suas palavras carregavam um peso que eu não podia ignorar. Se não mudássemos, se não reconhecêssemos a luz em meio à escuridão, um dia não haveria mais luz para nos salvar. Naquele momento, a mensagem de Deus ecoou em meu coração, gentil, mas poderosa: não queremos que as pessoas caiam na escuridão. Lembre-as de mim, da verdade e do meu amor. Suas palavras são como um convite, um lembrete do verdadeiro propósito desta vida.
À medida que a visão começou a desaparecer, senti como se tivesse despertado. Tudo, as imagens, as emoções, estava mais claro do que nunca. E então, as últimas palavras de Jesus ressoaram dentro de mim: seja a luz em seu mundo. Não importa o quão escuro fique, se cada um de nós, não importa o quão pequeno, mantiver uma luz dentro de si, essa luz nunca se apagará. De fato, como um pobre representante de vendas, entendo as visões que o Senhor acabou de me permitir experimentar. Pandemias, desastres naturais e guerras estão piorando, causando sofrimento e caos em todo o mundo. A pandemia de Covid-19, uma catástrofe global, ceifou a vida de milhões. Minha família e eu sobrevivemos, mas sabemos que muitos não sobreviveram. A taxa de divórcios está aumentando, os relacionamentos estão se desgastando, e meu irmão mais novo é um exemplo doloroso disso. Ele se casou em 2023, teve um filho, mas agora, apenas um ano depois, seu casamento terminou em divórcio. A violência armada continua a aumentar, especialmente aqui nos Estados Unidos. Até na minha própria empresa, os funcionários traem uns aos outros, revelando segredos comerciais aos concorrentes. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro, mesmo que isso signifique prejudicar o meio ambiente, explorar os outros e produzir produtos falsificados. Houve até uma época em que quase perdi meu emprego devido a uma falsa acusação feita por um colega. Vejo isso mais claramente agora: as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas e implacáveis, dispostas a machucar os outros para atingir seus próprios objetivos. Parece que a bondade neste mundo está desaparecendo lentamente. Mas ouça, esta história ainda não acabou. Depois das visões que tive, há algo urgente que preciso compartilhar com você. Se não nos arrependermos, o que acontecerá com aqueles que não se arrependerem? Naquele momento, Jesus continuou falando, sua voz gentil, mas cheia de peso. Eu não quero que você passe por essas coisas. Eu não desejo executar o julgamento, mas se você continuar neste caminho errado, se você não voltar atrás, então eu, por justiça e amor por você, terei que retornar mais cedo. Naquele momento, eu realmente senti a tristeza em sua voz. Deus não quer que soframos, mas Ele deve agir de acordo com a justiça. Se persistirmos na direção errada, Ele retornará, e esse dia não será fácil para aqueles que não estão preparados. Ele continuou: o dia em que eu retornar será um dia doloroso para aqueles que não estiverem preparados, um dia terrível para aqueles que não se arrependerem. E eu não quero que isso aconteça com nenhum de vocês. Essas palavras me atingiram profundamente. Eu podia sentir a seriedade em cada palavra que ele falou. Então, eu o vi, não como a figura gentil que eu conhecia antes, mas agora cavalgando um cavalo branco brilhante. Ele é chamado de fiel e verdadeiro. A luz dele brilhou em todos os lugares, e ninguém poderia negar. Jesus veio pela primeira vez para cumprir a profecia sobre o Messias, mas quando ele retornar, será para cumprir a profecia de sua segunda vinda em julgamento. Desta vez, ele porá fim a toda a maldade e ilegalidade que a humanidade criou. Será a batalha final, a batalha do Armagedon, a guerra entre as forças do bem e do mal. As forças do mal reunirão as nações, levando-as pelo caminho errado. Elas se levantarão contra Deus. Mas sabemos a verdade: Deus triunfará. Ele nunca perderá. No final, a escuridão será derrotada. Após essa vitória, o Senhor estabelecerá seu reino de 1000 anos na terra. Jesus derrotará a besta e as forças do mal. Uma grande mudança ocorrerá quando sua luz brilhar em todos os lugares, sem mais escuridão, sem mais maldade, e o mundo entrará em uma era de paz. Após essa vitória, o Senhor julgará as nações sobreviventes. Ele separará os justos dos ímpios. Aqueles que estiverem à sua direita herdarão o reino eterno. Esses são os que morreram por sua fé, aqueles que não adoraram a besta.
eles viverão novamente e reinarão com o Senhor por 1000 anos. Esta será a primeira ressurreição, uma ressurreição abençoada e santa. As pessoas que seguem o diabo, a besta e o falso profeta, enfrentarão seu fim. O diabo, que enganou e causou tanto sofrimento, ficará preso no abismo por 1000 anos, incapaz de prejudicar ninguém novamente. Jesus olhou para mim, e suas palavras ecoaram em meu coração: este aviso é sua última chance de despertar, arrepender-se e retornar a mim. Por favor, compartilhe esta mensagem com todos. Chame-os para retornar ao caminho da verdade e se preparar para o meu retorno. Espero que você escolha a vida, não a morte. Espero que você volte e receba minha misericórdia. Essas foram suas últimas palavras para mim. Para a humanidade, também foi o último momento em que eu estaria perto dele. Então, lentamente, abri meus olhos. A primeira coisa que senti foi uma dor aguda e latejante na cabeça, como ser atingido por um martelo. Mas eu ainda estava vivo. Tentei mover meus braços e pernas lentamente, e quando olhei ao redor, vi minha esposa sentada ao meu lado, seus olhos cheios de lágrimas, mas um sorriso ainda em seus lábios. Naquele momento, eu só pude exclamar: graças a Deus. Não me lembro claramente de tudo o que aconteceu, mas uma coisa eu sei com certeza: eu fui salvo. Deus me manteve aqui por uma razão, e talvez Ele tenha uma missão para mim, algo que eu ainda não entendo completamente. Nos dias seguintes ao acidente, enquanto estava no hospital, tive muito tempo para pensar. Toda vez que fechava os olhos, as imagens que Deus me mostrava continuavam aparecendo claramente em minha mente. Elas nunca desapareciam com o tempo. Na verdade, elas só ficavam mais claras. Sei que isso não era apenas um sonho, era uma realidade, algo de vital importância que preciso entender e compartilhar. No dia em que recebi a alta do hospital, enquanto estava sentado no carro e olhava pela janela, vi uma névoa espessa cobrindo tudo. A cena nebulosa diante de mim parecia um lembrete do que havia acontecido. Mas, dessa vez, não senti medo. Em vez disso, senti outra coisa, um profundo senso de propósito. Eu sabia que tinha uma missão. Algo grandioso me esperava. Eu tinha que compartilhar essa história com todos. Eu tinha que ajudá-los a despertar, assim como eu havia sido despertado. Compartilhei tudo com minha família e alguns amigos próximos. Alguns ouviram atentamente, enquanto outros ignoraram, rindo como se fosse apenas um conto de ficção científica selvagem, nada real. Para ser honesto, há momentos em que me sinto triste. Gostaria que eles pudessem ver o que vejo, sentir o que experimentei. Mas também entendo que acreditar ou não acreditar é uma escolha pessoal. Depois do acidente, a vida da minha família mudou. Começamos a rezar juntos todos os dias. Com cada oração, senti como se uma espécie de força estivesse me elevando, como se eu não estivesse mais sozinho. Começamos a ir à igreja regularmente aos domingos, buscando nos aproximar de Deus e experimentar a paz que Ele traz. E essa paz é real. É realmente uma paz além da compreensão. A névoa ainda persiste, ainda aparece sobre a América, mesmo enquanto compartilho esta história com vocês. Mas agora, minha família e eu não temos mais medo. Porque sei que retornei ao Senhor Jesus, e quando Ele retornar, seja em breve ou em breve, desfrutaremos da vida eterna com Ele. É isso que importa agora. Esta é a primeira vez que conto esta história. Honestamente, estou um pouco nervoso. Sei que algumas pessoas não vão acreditar em mim, e algumas podem até pensar que estou inventando tudo. Mas ainda me sinto compelido a compartilhá-la porque acredito que Deus me manteve aqui para este propósito, para contar a vocês sobre o que passei. Olhe para o mundo ao nosso redor. Pandemias, guerras, conflitos nos separando. Ninguém parece mais estar em paz. Não sou alguém que tem todas as respostas,
mas o que experimentei me faz acreditar que isso não é coincidência. Algo muito maior está acontecendo, e não posso mais ficar em silêncio. Jesus me mostrou que qualquer um que crê nele viverá em paz e felicidade eterna. Essa é a promessa dele, e eu acredito. Não importa quantos desafios e provações este mundo apresente, podemos encontrar fé e esperança nele. Eu vi isso, e acredito que ele nunca abandonará ninguém que venha a ele com um coração sincero. Mas, amigos, o tempo está se esgotando. Não espere mais. Deus está sempre lá, esperando você voltar. Mas você tem que fazer uma escolha. Esta é a última oportunidade, e ela não estará sempre lá. Escolha Jesus. Deixe para trás a escuridão, deixe para trás o pecado, e deixe sua luz brilhar em sua vida. Não estou dizendo isso para forçar ninguém, mas simplesmente para lembrá-lo de que somente Jesus pode salvá-lo. Não sei se você vai acreditar na minha história ou não, mas não é isso que importa. O que importa é que quando você abrir seu coração, verá Deus ao seu redor. Você sentirá a paz que Ele traz, mesmo nos momentos mais difíceis. Deixe que Ele o guie, assim como Ele guiou a mim e minha família. Confie em mim, é a melhor decisão que você já tomou.